7 horas, mas hoje eu estou um pouquinho atrasada. Mas estamos aqui na presença do Senhor, levantando um altar para Ele, declarando que só há um Deus, Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou e que está conosco todos os dias, através do Espírito de Deus, através da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. E nós todos os dias vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor e aprendendo através dessa palavra. Eu aprendo todos os dias eu extraio para mim algo importante que fica ali frutificando, porque é uma palavra viva. E ontem nós estamos aqui no estudo de Romanos, ontem nós finalizamos o capítulo 10. E esse capítulo 10, ele finaliza com uma frase que é citada lá em Isaías 65, versículo 2, que fala o seguinte: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Em outra versão nos fala: todos os dias estendi as mãos, né? Estendi as mãos querendo pegar a mão deles, a um povo rebelde e contradizente, que era o Senhor está se referindo ali aos judeus, né? Está se referindo ao povo escolhido dele, mas que este povo apenas falava, né, da boca para fora que estava com ele, mas na verdade não estava com ele. E aqui o capítulo 11, que nós vamos entrar agora em Romanos, ele vai nos falar sobre, mais uma vez, o Senhor vai frisar sobre a soberania dele, ele vai citar passagens lá de Deuteronômio. Então, a Bíblia toda ela está interligada. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos falando: olha, eu sou um Deus poderoso, olha, eu sou um Deus que cuida, eu sou um Deus que escolhi vocês como povo, aqueles que estão na presença do Senhor. Nós, agora, como gentios, fomos inseridos na videira, né? A videira espiritual é o próprio Deus. Fomos inseridos nessa nova aliança, que é uma aliança de eternidade. Então, este Deus está nos falando que a soberania dele está sobre as nossas vidas. E ele também nos fala da nossa responsabilidade, que foi o que nós falamos ontem, sobre estar na presença dele, estar vivendo essa santidade dele, que vem dele em nós também, porque ele é santo e nós todos os dias buscamos nos santificar dos nossos pecados, da nossa raiz, que é pecador, né? A partir do momento que Adão e Eva pecaram lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, então o pecado entrou no mundo e nós, como descendentes deles, estamos aí sofrendo as consequências desses pecados. Mas agora nós temos um libertador que nos tirou da escravidão deste pecado, dessa aliança pecadora, né? E então vamos orar, já vamos começar falando então capítulo 11 de Romanos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nos fortalece nesse dia, abre os nossos ouvidos, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos receber da tua palavra, meu Deus. Nos ensina, Espírito de Deus. Nós somos necessitados do teu ensino. Nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores, somos falhos, ó Deus, e tantas vezes não conseguimos fazer aquilo que nós realmente gostaríamos diante da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a entender mais de ti neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui o capítulo 11 de Romanos, vamos ler e depois nós vamos lá para Deuteronômio 29, falar um pouquinho a respeito dessa aliança que o Senhor fez com esse povo. Então começa assim, ó. Então pergunto: Deus rejeitou, depois dessa frase fatídica, né, do último capítulo: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então ele continua aqui. Então pergunto: Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não, Paulo está dizendo aqui através do Espírito. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão.
Então, predestinou esse povo, conheceu de antemão. A palavra de Deus nos fala que antes da fundação do mundo. E aí vocês sabem o que as escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E você se lembra da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostrarão diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permanecem fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Mais uma vez o Senhor vai frisar como se estivesse falando para crianças: olha, vocês que estão na minha presença, vocês que são fiéis a mim, vocês são escolhidos. Não é por aquilo que vocês são, mas é pela graça do Senhor, que é um favor imerecido. E aí ele continua no 6. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseie nas obras deles, pois neste caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Versículo 7. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aquele que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras. Deus os fez cair em sono profundo até hoje, fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Isso está lá em Isaías 29, 10, cita essa mesma passagem, e Deuteronômio 29, 4. E nós vamos parar aqui em Romanos e vamos lá para Deuteronômio 29, 4. E aí, enquanto eu estava lendo essa passagem, eu pensei, né, justamente isso, naqueles entes queridos que nós temos, aquelas pessoas que nós amamos e que não vieram a Cristo ainda, que não conheceram verdadeiramente esse Deus poderoso, né, que é o Criador deles também. E eu fiquei pensando: nossa Senhora, mas e aqueles que nós amamos, né? Que nós queremos que estejam também na Tua presença, que nós queremos que também que usufruam dessa aliança, dessa salvação. E, e o Senhor, Ele vem e tranquiliza os nossos corações, porque quando nós estamos na presença dEle, ele vai, e até os desejos mais íntimos do nosso coração, o Senhor, Ele vem nos abençoando. E por que aqueles que nós amamos, né, que desejamos tanto a salvação dessas pessoas, que estamos em oração por essas pessoas, também não serão alcançados? Também não são escolhidos? Eu não creio nisso. Eu creio que quando Deus nos escolheu como família, Ele já sabia de todos os detalhes. Então, que nós não nos cansemos de orar, de clamar por aqueles que ainda não estão na presença dEle, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Fiel em cumprir as suas promessas, fiel em ouvir as nossas orações, fiel em ouvir o clamor do nosso coração. E o Senhor, Ele vem e nos abençoa conforme o querer, conforme a vontade dEle. E aqui o capítulo 29 de Deuteronômio, o significado é a palavra. Aqui Moisés, então, começa a replicar novamente ao povo, antes deles entrarem ali na terra prometida, antes de passarem o Jordão, né? A gente sempre brinca não, porque é uma realidade, né? O deserto, ele não dura para sempre, o vale, ele não dura para sempre. Só que antes deles atravessarem o Jordão, antes deles conquistarem a terra prometida, eles precisaram se santificar. Eles fizeram a incircuncisão, cisão, eu sempre erro essa palavra. Fizeram ali o que precisavam fazer para se santificar, foi a orientação ali de Josué, porque Moisés ficou, né? Depois que Moisés passou essas palavras aqui, o Senhor levou ele, então Josué foi levantado como líder ali do povo. Então as instruções eram que o povo se santificasse antes de passar o Jordão, antes de ali pisar na terra prometida. E a palavra de Deus nos fala que quando eles já pisaram na terra prometida, então eles já começaram a comer daquela terra prometida. E isso é algo incrível.
E aqui o 29 é uma coisa interessante, que é o que justamente cita lá em Romanos 10. Tem algumas passagens que eu quero ler para nós, para a gente concluir esse assunto, para a gente fechar um pouquinho mais desse assunto, ter um entendimento sobre esse assunto. Aqui no versículo 29, eu vou começar aqui do início, 29, a partir do 2 ali. A partir do 2, Moisés convocou todo o povo de Israel e ele disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas, as 10 pragas que foram lançadas, né, a saída deles do deserto, a abertura do mar Vermelho, a libertação desse povo todo. E aí, daí o versículo 4 fala o seguinte: Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Até hoje, né, até ali, aquele contexto ali, né, antes de Cristo, eles ainda estavam com o coração endurecido, ainda não estavam entendendo quem era aquele Deus que tinha salvado aquele povo daquele lugar e que tinha feito toda aquela destruição na terra deles. E aí, um versículo que eu quero finalizar aqui nessa parte, depois eu vou ler outros aqui. Durante 40 anos eu os conduzi, o povo, né, pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Eu vou ficar aqui, não se gastaram. Tantas vezes nós estamos em aflições tão grandes em nossas vidas, nós estamos em desertos tão grandes em nossas vidas, e que o nosso foco está tanto na nossa dor, tanto nos nossos problemas, que nós não percebemos os detalhes de que o Senhor vai fazendo muitas vezes. Às vezes é uma palavra dada por alguém, às vezes é um alimento necessário numa hora crucial, né? Onde a mesa está vazia. Às vezes é um sapato que realmente não se desgasta, e eu olho para os meus porque eu passei por uma fase muito difícil. E um dia eu estava deitada na minha cama e eu olhei ali os meus sapatos. Não tinha nenhum sapato que verdadeiramente eu tinha comprado. Eu havia ganho todos aqueles sapatos. As roupas, eu havia ganho grande maioria das roupas, grande maioria da minha mãe, né? E graças a Deus pela vida da minha mãe, mas de amigos também, pessoas que vieram, me deram sapatos, que compraram para elas, né? A Janja, minha amiga, foi uma, comprou para ela, mas não deu para ela, ela deu para mim, e era justamente no momento que eu estava necessitando muito. Então o Senhor, ele nos cuida nos desertos da nossa vida. Então, quando nós chegamos no Jordão, ultrapassamos o Jordão e chegamos na Terra Prometida, vem aquela vozinha suave dizendo: olha, você já está na Terra Prometida, você já está comendo do fruto da Terra Prometida. E o nosso coração se aquece quando esse Deus fala conosco, quando Ele mostra a fidelidade dEle e quando nós entendemos: nossa Senhora, foi difícil, mas até aqui tu me seguraste, até aqui tu me trouxeste, até aqui eu estive aqui contigo também. A minha responsabilidade, a força que eu precisava fazer, eu fiz. E isso é compensador para nós. E isso faz com que nós possamos andar ainda mais fortalecidos neste Deus. E eu quero falar só mais um pouquinho aqui no versículo 28, Deuteronômio 29 e 28. E aí a gente vai finalizar aqui no final desse texto. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece, não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Então, antes aqui no contexto, Moisés está falando para o povo: olha, vocês vão ser abençoados, mas vocês vão ter maldições também se não cumprirem aquilo que o Senhor está falando diante da lei, diante dessa aliança. Então, aqui finalizando esse texto, o que me chamou a atenção foi:
nós seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsabilizados para sempre. Aqui o Senhor está dizendo que não seremos responsabilizados pelos mistérios do Senhor, né? Os segredos que ninguém conhece, mas nós e nossos filhos seremos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos da lei. E muitas vezes é difícil manter um filho, né? É difícil manter alguém que nós amamos na presença do Senhor, firmes na presença do Senhor. Mas a nossa responsabilidade é sempre estar falando da palavra de Deus, a nossa responsabilidade é sempre estar ministrando a essa pessoa, é nunca desistir. E hoje, hoje vem um versículo na Bíblia, né? Na Bible, aquela que vem todos os dias, aquele versículo diário, e falava justamente lá em Gálatas, se não me engano, sobre nós perseverarmos em fazer o bem, né? Perseverarmos em oração, perseverarmos em fidelidade, perseverarmos em ajudar aqueles que muitas vezes, né, viram as costas para nós, mas perseverarmos em fazer o bem, perseverarmos em estarmos nessa palavra, né? Eu vou finalizar aqui, vamos orar. E a nossa meditação é a continuação da nossa responsabilidade, mas também o que esse Deus nos ajuda, né? É trazer a consciência, trazer a nossa memória hoje, os momentos mais difíceis das nossas vidas, o que este Deus fez para nós, de que forma Ele nos conduziu, o que Ele nos trouxe através de outras pessoas ou através de milagres, né? E que fez com que nós entendêssemos que Ele estava conosco. Trazer à memória aquilo que é bom, trazer à memória a presença deste Deus. E é isso. Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Te agradecemos pela tua presença, te pedimos, ser conosco nesse dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E traz à nossa memória, Senhor, aqueles momentos onde nós pensávamos que estávamos sozinhos, mas tu estavas conosco, Senhor, nos ajudando, nos cuidando, nos orientando. Senhor, esteja conosco nesse dia também. Nós te pedimos, entregamos esse tempo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus quiser.